E quando morremos, para onde vai nossa alma? Você já se perguntou o que acontece após a morte? É uma questão que tem intrigado a humanidade há séculos. A única certeza que temos é que um dia iremos morrer aqui, nesse plano. O que será que acontece com nossa alma após a morte? Me chamo Aru. Hoje vamos refletir sobre este tema, a princípio pela ciência e sobre o olhar das mais populares religiões do Brasil. Fique à vontade para interagir nos comentários. A ciência pesquisa o tema há séculos, um mistério que nossa humanidade talvez ainda não tenha decifrado. Muitos cientistas têm se voltado para os estudos de experiências de quase morte, EQMs. Essas experiências ocorrem quando pessoas que tiveram mortes clínicas são trazidas de volta à vida e relatam elementos intrigantes, como um túnel, uma luz branca, a sensação de estar fora do corpo e até mesmo encontros com entes queridos falecidos ou uma presença divina. É intrigante como muitos casos soam parecidos. A medicina tradicional atribui essas experiências à redução de oxigênio no cérebro, o que pode induzir alucinações visuais e sensoriais à medida que a morte se aproxima. No entanto, um enigma persiste, desafiando as explicações científicas convencionais. Muitos pacientes compartilham relatos extraordinários de encontros com parentes que partiram desta vida posteriormente ou de testemunhos de eventos que ocorreram em diferentes partes do hospital enquanto eles estavam clinicamente mortos. Todos esses relatos impressionantes nos faz questionar se apenas a falta de oxigenação do cérebro seria capaz de trazer à tona tais acontecimentos. Já no catolicismo, existe uma profunda crença na vida após a morte, moldada por um julgamento divino, conhecido como purgatório. O purgatório seria o estado e o processo de purificação temporária em que as almas daqueles que morrem em estado de graça são preparadas para o reino dos céus. Ali você seria julgado pela divindade a ir para o céu ou o inferno. Uma alusão à existência do purgatório encontramos em 1 Coríntios 3, 12 e 15. Aquele cuja obra, de ouro, prata, pedras preciosas, sobre o alicerce resistir, esse receberá a sua paga. Aquele, pelo contrário, cuja obra, de madeira, feno ou palha, for queimada, esse há de sofrer o prejuízo. Ele próprio, porém, poderá salvar-se, mas como que através do fogo. As ações que realizamos aqui na terra, como ser virtuoso, agir com bondade e arrepender-se dos erros, têm um papel importante. Quando uma pessoa falece, acredita-se que ela enfrentará o julgamento de Deus. Se viveu em harmonia com esses princípios, é encaminhada ao paraíso celestial, onde desfrutará da presença divina eternamente e se unirá a outros fiéis. Nesse paraíso, a presença divina as acompanha eternamente e elas comungam com Deus e outros fiéis. No entanto, para aqueles que cometeram pecados graves e não se arrependeram, o inferno é a consequência, um lugar de separação dolorosa de Deus e sofrimento eterno. Essas crenças católicas sobre a vida após a morte são cheias de esperança, perdão e reflexão, destacando a importância da moralidade e da conexão com o divino na construção do destino eterno. No cristianismo evangélico, a crença na vida após a morte é central e baseada na Bíblia. A ênfase principal recai sobre a salvação, que é alcançada pela fé em Jesus Cristo como Salvador pessoal. Os evangélicos acreditam que, após a morte, as almas daqueles que acreditaram em Jesus estão destinadas ao céu. A Bíblia, como a principal fonte de orientação, fornece ensinamentos sobre a vida após a morte, incluindo a salvação, o julgamento final e a ressurreição. A crença fundamental no cristianismo evangélico é que aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e seguiram seus ensinamentos irão para o céu. O céu é percebido como um local de comunhão eterna com Deus e outros crentes. Por outro lado, aqueles que rejeitaram Jesus e seus ensinamentos podem enfrentar um destino bem diferente: a separação de Deus no inferno. O inferno é considerado um estado de sofrimento e separação de Deus. Assim, a salvação é vista como o caminho para evitar o inferno e alcançar a vida eterna através da fé em Jesus Cristo e seu sacrifício expiatório.
Nesse contexto, não há a ideia de purgatório como existe no catolicismo. No espiritismo, abraçamos uma perspectiva única que nos desafia a pensar além dos limites do que é visível. Inspirados por O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, acreditamos que a morte não é o fim, mas sim o começo de uma nova jornada. Cada vida que vivemos aqui na Terra é apenas um capítulo em nossa evolução espiritual. A reencarnação é a chave dessa filosofia. Acreditamos que a alma passa por várias encarnações para aprender, evoluir e se aperfeiçoar espiritualmente. Cada vida é uma oportunidade de crescimento e redenção, onde enfrentamos desafios, aprendemos lições e progredimos em direção à nossa perfeição espiritual. Portanto, a morte não é um adeus, mas um até logo. É a passagem para uma realidade espiritual, onde continuamos nossa jornada em direção à perfeição moral e espiritual. O Espiritismo nos lembra que somos mais do que corpos físicos, somos almas eternas em busca de aprimoramento constante. Essa visão inspiradora nos convida a refletir sobre o propósito mais profundo de nossas vidas e a abraçar a jornada espiritual com humildade e gratidão. À medida que exploramos as diversas perspectivas sobre a vida após a morte, fica claro que a humanidade é unida por um desejo comum: entender o que acontece além deste mundo. Seja a crença no julgamento divino, na reencarnação ou na comunhão com espíritos ancestrais, todas essas visões compartilham um anseio por algo maior do que a existência terrena. Independentemente de nossas crenças individuais, há um fio condutor que une todas essas filosofias: a busca pela conexão com algo transcendental. Para alguns, isso é Deus; para outros, é a natureza ou o universo. O que importa é que essa busca nos lembra de que somos parte de algo infinitamente maior do que nós mesmos. Que essa reflexão sobre a vida após a morte nos inspire a buscar a conexão, seja com Deus, com a natureza ou com o universo, e a abraçar nossa jornada espiritual com gratidão e humildade. Pois, no final das contas, é a busca pela evolução do espírito que nos torna mais humanos e nos eleva além das fronteiras da existência terrena. Em nossos próximos vídeos, iremos abordar ainda mais esse tema. Sobre outras filosofias e religiões, não perca. Um grande abraço e até logo!